Olá, seja muito bem-vindo. Eu sei que você já cansou de pesquisar sobre marca de psicologia, né? Logo para psicólogo. Então, eu sei que já deu aquela cansada e talvez aqui você encontrou alguma coisa que possa te ajudar. Você vai sair uma logo desse tipo aqui para uma marca desse tipo que vai te ajudar a chegar mais perto do seu cliente. Por que mais perto? Porque hoje existe vários, é uma concorrência absurda de psicologia, justamente pós-pandemia. Então a gente trouxe marcas que. Eu trouxe essa marca aqui para que você entenda que dá para usar um pouco do seu eu. E nem parar com borboleta, parar com o cérebro imediatamente, parar com coisas que sejam mais direta ou até manuscrita, tá? Manuscrita, aquela letra manuscrita vai te jogar no artesanal. Então não vai agregar valor para sua marca, não vai ajudar você a vender mais. Ela vai te ajudar a te posicionar, obviamente, como falei, artesanal, mas não vai para frente, tá? Você tem uma limitação de quanto tempo você consegue fazer essa marca funcionar para você. Então, se você quer uma marca desse tipo pensada, como a do Lindemann, ó, tem esse QR Code aqui que a gente possa conversar e eu chegar mais perto de você, a gente conseguir criar uma marca em conjunto, porque é isso que eu faço. Eu não coloco só a ideia do David absurda, não. Eu coloco itens que você consiga pensar como que funciona a sua empresa, a sua marca, então tudo que você precisa para chegar mais perto do cliente. Porque é isso que a gente quer aqui, que você consiga. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, porque o vídeo de hoje está muito legal. Você vai ver que é uma viagem absurda, tudo isso aqui. É uma viagem que você fala, nossa, como é que o David vai pesquisar esse nome? Então vamos lá no Chrome que você já pesquisou isso, mas eu tenho que pesquisar para te mostrar como é que eu cheguei nesse resultado, tá? Logo para psicólogo. E aí, na área de psicologia, é o que eu falo para você. Ou é a árvore, né? Ou é o símbolo da psicologia, ou é cérebro imediatamente. Essa é a parte mais racional que você encontra, tá? Você viu que no Lindemann tem uma árvore, tem sobre cérebro, tem exatamente o mesmo item, mas de uma forma completamente diferente. E é isso que eu vou te mostrar como é que a gente conseguiu chegar. Esse tipo de marca aqui, como eu falei, ó, com letra manuscrita, ela chega até um ponto, tá? Você consegue trabalhar com ela até um ponto, mas é difícil de aplicar, ela tem muitos elementos que você tem que colocar. Então, esse símbolo da psicologia, se a pessoa não for da área, ela não vai entender nada. Ela não vai saber o que está fazendo. Mas sempre existe uma raiz do problema. E eu vou te explicar sobre o André, tá? Esse é o André Lindemann, tá? Se você não segue ele lá no Instagram ou em qualquer rede social também, André Lindemann. Qual que é a diferença dele? Ele é mais no TDAH. Então, ele é mais especializado nessa área. Ele se tornou especialista aí, professor de faculdade, um monte de coisa, mas ele é especialista nessa parte TDAH, como que é o comportamento dessas pessoas. Então, ele dá aula sobre isso para que outros psicólogos entendam sobre isso. Se você não conhece ele, provavelmente já leu algum livro dele, e é isso que a gente tem que mostrar. Primeiro que ele é muito fascinado pelo digital. Então a gente já vê que tem um ponto aqui, se você está acompanhando a mesma coisa aqui, deixa eu ver só se você está vendo. É, aqui, ó, exatamente. Ó. Esse L aqui do Lindemann, tá? Tem um L aqui, que depois é o tronco da árvore que a gente fala aqui, mas é totalmente digital. Esse pontinho do lado aqui, que é a base da árvore, é mais a parte digital dele. Ele é muito focado em explicar isso para as pessoas, tá? Como que a gente consegue explicar? Aqui, obviamente, ele vê um cérebro de frente, tá? Então, é a parte da frente do cérebro, mas também tudo representando essa árvore. Mas vamos lá. Origem do nome Lindemann. E eu vou ter que precisar te mostrar o meu Illustrator e como que foi a criação disso, porque tá vendo essa árvore aqui? Então, é o Linden. É uma árvore. André Lindemann, o nome dele é meio que alemão, tá? Então é meio que você pega dessa parte ali. E no alemão, quando se fala Lindemann, é um pessoal que morava atrás das árvores, tá? Lindemann, atrás das árvores, atrás da árvore de Lindemann. Então, a razão é simples disso. Mas ele era muito do norte ali, um pouco da Alemanha, daquela parte ali. Então, se falava esse pessoal, a raiz do nome, a origem do nome. Então, eu fui buscar na origem do nome como é que é. Só que a árvore de Lindemann dá uma florzinha chamada tília. Tília é como se fosse a nossa camomila. O que é a camomila? A camomila ela faz um poder de calmante. Então a tília é como se fosse um calmante natural. Então o pessoal que vivia atrás dessas árvores eram mais calmas.
Então já tinha essa fama lá na Alemanha antigamente, estou falando isso umas 500, 600 anos atrás, tá? Então entenda esse origem do nome. E essa tilha eles usavam como chá para acalmar as pessoas de conformidades. Até ela é melhor digestiva, ela melhora a digestão, melhora o comportamento das pessoas, mas deixam necessariamente as pessoas mais calmas. Qual que é a profissão do nosso André aqui? Psicólogo. Tá vendo que às vezes está na raiz do nome o que você pode trazer para você? Então, quando eu fui criar a marca, tá? Então é aqui que é o meu ponto, que a gente tem que colocar. Eu tentei buscar um máximo de referência, vê que aqui eu tenho de floresta, né, como que é, mas o que a gente podia fazer para tilha, tá vendo que aqui, ó, tentei desenhar a tilha de vários formatos, como é que ela podia ser feita, como é que ela podia se encontrar ali, achar a tilha no modo geral, no modo que a gente só olhasse para ela e já encontrasse. E aí, o formato da tilha, como você pode ver aqui, ela é um pouco de bagunçado. O que a gente só olhou de frente. O que eu fiz, só olhei de frente e elaborei a tilha aqui. Então, André Lindemann, até a decisão de ser verde é por causa justamente da raiz do nome dele. Lembra? Atrás das árvores, o pessoal atrás da árvore, os homens atrás das árvores, aquele povo atrás da árvore. É esse ponto aqui. Então, a gente trazer a raiz do nome dele, se ele fosse qualquer outra coisa, eu falo para ele, já conversei com ele várias vezes sobre isso, se ele fosse qualquer outra coisa, ele não ia dar certo. Ele tinha que ser psicólogo, porque tá na raiz do nome dele, parece que é natural da família dele ser disso. Então, trazer isso para a marca não foi um achado, porque já estava lá. Eu só meio que busquei, como se fosse uma raiz genealógica, então, para encontrar. E essa aqui, esse é o recanto, geralmente as tilhas ficam assim, por isso que tem um caminho lá, eu peguei essa imagem que vai indo para a aldeia de Tilha, né, a aldeia dos Lindemann. Então, como que a gente conseguiria colocar a marca de uma forma que ficasse mais digital? Então, a gente tem que ser uma marca mais minimalista, ficasse extremamente profissional, que lembre psicologia e que tinha a cara dele. Então, tem que trazer tudo isso para a marca de uma forma muito mais didática, muito mais simples. E aí, a marca em si, que a gente está falando, ela cuidando do que se sente. Lembra que eu falei de todo o processo? Isso eu apresento mostro para o cliente na apresentação, tá? Se você está chegando aqui, não me segue, se é inscrito no canal, se é design, não me segue, você está perdendo tempo, tá? Se inscreve no canal, porque são marcas reais. Eu não mostro aquela só de portfólio que fica bonitinha. Eu mostro as marcas reais. E aqui foi um exemplo disso, que eu expliquei toda a raiz do nome dele. Então, Lindemann, só para ele usar, ficaria muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Então, Lindemann Psicologia, que a gente começou a usar aqui, é por causa da clínica dele, tá? Então, ele tem isso na hora da assinatura, alguma coisa, ele tem isso, mas ele usa André Lindemann, tá? Então, aqui que eu falei para você, a árvore, o André, o Lindemann, o cérebro e a tilha, que é esse calmante que a gente conversou. Então, a marca, o azul tem na marca dele, que traz a tranquilidade. O verde é mais natural da pessoa, é isso que eu falei pra você. E o verde mais verdinho ali, aquele verde mais neon, é mais a animação, que é o da tilha. Lembra que a gente falou aqui da tilha? Então a cor da tilha é esse verde mais floral, né? Então, Lindemann Psicologia, toda a estrutura, toda a identidade visual, você tem que imaginar nos mínimos detalhes. Em algumas regiões do país, você é obrigado a colocar alguns adesivos para a pessoa não bater a cabeça, tá? Eu sei que São Paulo, Ceará, Pernambuco, São Rio e Distrito Federal é obrigatório colocar uma faixa que as pessoas não batam a cabeça. Então, se essa faixa, em vez de a gente colocar essa, tem que colocar alguma coisa, porque a pessoa não bata a cabeça. É simples, você tem que colocar a marca. Se a gente colocasse a marca, ficaria muito mais tranquilo. E aí, uma das coisas que é da psicologia é não só os sons, mas também o olfato, né? De algum cheiro lembra alguma coisa. E ter no escritório dele, né? Ter no consultório dele, esses cheiros, para que a pessoa se sinta mais acolhida. Então, ele pode entregar para um paciente, entregar para as pessoas, para que fique lá. Então, quem já imaginou como é que seria uma fachada, alguma coisa desse tipo, né? Uma entrada, um hall ali, que a pessoa já recebesse. Então, mas toda a marca dele fica mais simples de aplicar, tá vendo? Que eu não estou gritando. Na psicologia, a gente não pode colocar tanta informação. Lembra que a gente viu as marcas lá que tinha muito colorido, muita coisa? Por mais que seja infantil, mas isso atrapalha, isso não... Imagina para quem tem TDAH. Quem tem TDAH, ele fica buscando um elemento para se fixar e fica naquele elemento, então vai e depois muda para outro rapidamente, então o cérebro tem que ser concentrado. E aqui a gente consegue concentrar porque é chapado. Não tem variação, não vai sumir dali. Então a gente consegue trazer isso e fica mais monótono. O que ele
Lembra que eu falei da tilha? Nesse caso, o cérebro tem que se acalmar. Se acalmar, simplesmente assim. Ficar mais calmo, o monótono funciona. Nesse caso, o monótono funciona. Quando a gente fala de marketing, parece que tem que gritar o tempo todo. É o contrário. A gente tem que fazer com que a pessoa se concentre na sua marca, para que ela fique só na sua marca. E é esse o momento. Nesse caso, é a limpeza disso. Como que a gente consegue limpar isso para que as pessoas façam, poxa, era isso que eu precisava respirar, era isso que eu precisava sentir. Então, é mais a tranquilidade e menos o marketing nesse caso. Então, a gente vender a tranquilidade, espaços vazios. Então, por exemplo, na eco bag, que geralmente as pessoas colocam muita informação, só coloca a marca. Limpeza visual. Lembra da calmaria? A gente tem que trazer calmaria o tempo todo. Aqui a gente trouxe a calmaria o tempo todo. Então, essa foi a marca do Lindemann, principalmente do André Lindemann, que ele é referência de TDAH e que você consegue entender que é dele. Se ele vendesse qualquer outra coisa, não ia dar muito certo. Então, se ele fosse qualquer outro profissional, não ia dar certo. Porque tá na raiz do nome dele, ele gostar de acalmar as pessoas. Se você gostou dessa marca, ó, tem esse QR Code que a gente possa conversar e elaborar a sua, para que você não tenha problema e não seja confundido com mais um no mercado. Essa foi a diferença do Lindemann. Espero que eu possa ter te ajudado com relação a isso. Se inscreva no canal, dá seu curtir, porque me ajuda pra caramba a conseguir mais pessoas, a ajudar mais pessoas explicando como é que se cria uma marca diferente. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo na próxima. Tchau, tchau!